Olá! A CPI da pandemia no Senado teve mais uma semana movimentada. Os ex-ministros Eduardo Pazuello e Ernesto Araújo prestaram depoimentos na comissão. Esse é o assunto do Mundo Político de hoje. Eu vou conversar com José Paulo Martins Júnior, ele é diretor da Escola de Ciência Política da Unirio. Muito obrigada por participar do Mundo Político na TV Assembleia. Olá, Vivian, obrigado. Muito obrigado pelo convite. Obrigado a todos que estão aí nos acompanhando. Zé Paulo, você acompanhou os depoimentos dessa semana, né? E destacadamente Ernesto Araújo, ex-ministro de Relações Exteriores, e Eduardo Pazuello, o ex-ministro da Saúde, que ficou mais tempo no comando do Ministério ao longo da pandemia, né? E eram esperados dois depoimentos importantes que eram bem aguardados. Eu queria saber a sua impressão do desempenho, primeiro em linhas gerais, do desempenho desses dois depoimentos, né, da semana. Bom, eu tenho dito para os meus alunos, nas minhas conversas ultimamente, que a mentira sempre fez parte da política, né? Tem vários exemplos aí, o caso das cartas que envolveram o Arthur Bernardes na década de 20, o Plano Cohen, que deu ensejo para o golpe de 37. Enfim, mentiras fazem parte, né, do jogo político. Mas esse governo de agora fez a mentira quase que uma política pública, né? Ele foi eleito muito na base da mentira, né, e governa na base da mentira. Então, os depoimentos, tanto do Ernesto Araújo quanto do Pazuello, seguem essa linha, né? Do Fábio Weingarten semana passada também. É um governo que tem que mentir para poder sobreviver, né? Ou mentir, ou meias-verdades, ou jogar a responsabilidade sobre ombros de outros, né? Então, a gente vê o tempo inteiro essa postura, né? Ou é mentira, ou enrola e não responde, ou tenta transferir para outros a responsabilidade. Agora, Pazuello, vamos começar por ele. Ele conseguiu blindar o Planalto? Os apoiadores, né, e os parlamentares que são base do governo se dizem satisfeitos com o depoimento dele. E teve uma etapa hoje e uma etapa ontem. Qual que é a sua impressão do depoimento? Você concorda com eles? Acha que blindou realmente? Eu concordo. Eu acho que desde que começou a CPI, até agora não teve absolutamente nada que fosse surpreendente, né, que revelasse alguma coisa que colocasse o governo em maus lençóis, né? Boa parte daquilo que tem sido discutido são coisas que já eram de conhecimento público, né? E a maneira como está sendo conduzido também, especialmente pelo relator, pelo vice-presidente da CPI, não acho que tenha sido de uma forma muito eficiente, né? Eles se mostram muito irritadiços, né? Atropelam as respostas daqueles que estão sendo inquiridos, né? Então, não acho que está sendo muito bem conduzido e, especialmente o Pazuello, a gente percebe toda uma estratégia de assumir, né, a responsabilidade toda, né, quando diz que o presidente não interferiu no trabalho dele, né, que ele sempre teve total autonomia para tomar as decisões. Então, eles procuram, né, tirar o presidente a responsabilidade do presidente. Tá? Mas aí isso, obviamente, agrada, né, os setores que são governistas, tá certo? E aqueles que são oposicionistas sabem que isso não é verdade, né, que isso é só uma estratégia, né? Ou, né, pode até ser, né, um dos senadores falou isso ontem, né? Você disse que não foi pressionado porque você fez tudo o que ele queria, né? Simplesmente isso, né? E é muito surpreendente também quando ele falou, né? Eu acho muito é, estranho, né? Um ex-ministro falar uma coisa dessa, que existe o presidente do gabinete e existe o presidente das redes sociais, que eles são pessoas diferentes. Então, que nas redes sociais ele pode falar qualquer coisa, que aquilo não tem implicação nenhuma, né? O que importa mesmo é que é feito no gabinete, as ordens, por escrito. Isso é meio surpreendente, porque se a gente vai nas redes sociais, né, toda a responsabilidade do presidente, principalmente em primeiro lugar, e do ministro em segundo, e de outros assessores, aquilo aparece, né, tá claro, assim, né, para quem quiser ver.
muita gente concorda com aquilo, né? Os governistas concordam, acho que é aquilo mesmo, a cloroquina, né? Que não tem que ter distanciamento social. Essa é a postura dele, sempre foi desde o início, né? Agora, o que surpreende é isso, aquilo lá não vale, não conta, né? Como se o presidente não governasse, né? Como se as redes sociais não fizessem parte, né, do governo. Quando a gente sabe que né? A principal estratégia de comunicação do governo são as redes sociais. Então, só falta dizer que aqueles pronunciamentos que ele faz no Facebook, né, toda quinta-feira, que aquilo não vale nada. Quando a gente sabe que vale, né? Você acredita que ele conseguiu dar a volta na história de que tem quem manda e quem obedece? Quando ele diz isso, quando ele faz essa divisão, aquilo que é decidido no gabinete e o que é decidido, o que é dito nas redes sociais? Ele disse, né? Agora, acho meio difícil de acreditar que isso seja verdade, né? Que aquilo que está gravado ali, que aquilo foi só, então, uma cena, né, para redes sociais, que aquilo não vale na vida real, que não é um manda e outro obedece, que não é o presidente falando que quem manda é ele, a última palavra é dele, é ele que vai comprar se ele quiser, se ele não vai. Então, ele dizendo, né, nas redes sociais, quando as pessoas questionaram sobre a aquisição da vacina que vinha da China, né, que ele não ia comprar aquilo, estava decidido, então aquilo não vale. Então, é complicado, né? Porque, assim, de fato, né, na hora do vamos ver mesmo, o que vale é a assinatura do presidente, né? São as decisões que são feitas de gabinete. Mas o que se fala nas redes sociais, então, não serve para nada. O presidente tem duas palavras, tem duas caras, uma para consumo externo, né, para o seu público, e outra para a burocracia, né, para os ministros. Isso gera uma insegurança muito grande, né, para a população em geral, né, porque as pessoas têm, né, o presidente e as autoridades como exemplos, né, a serem seguidos, né. Então, se o presidente vai nas redes sociais e banaliza, minimiza uma pandemia, as pessoas muitas pessoas vão minimizar da mesma forma, né? Então, não adianta no gabinete, a gente não vê ele no gabinete, né? O que a gente vê é ele nas redes sociais. Sim. Mas, Paulo, no caso do oxigênio para Manaus, Pazuello, pelo andar da carruagem, a discussão que está colocada lá, Pazuello é implicado diretamente. Isso não está sendo atribuído à presidência, ao presidente, ao Planalto, mas a uma má gerência ou uma negligência do Ministério da Saúde sob o comando dele. Como é que você viu essa parte? Porque, nesse caso aí, ele é de Manaus e tinham pelo menos dois dos senadores ali, não é, que são de Manaus, o Eduardo Braga, tinha mais um, era o próprio Omar Aziz, mas tinha mais um. Então, são três. E houve, então, um momento muito tenso, não é? Atribuindo a responsabilidade diretamente a ele não estava blindando ninguém. Como é que você viu esse momento da discussão e o quanto isso pode implicá-lo mesmo? E esse era um dos aspectos em que ele poderia sacar da cartola o habeas corpus que ele obteve no Supremo Tribunal Federal, que é exatamente onde ele é implicado, é investigado pela Procuradoria-Geral da República a questão do fornecimento de oxigênio para Manaus. E ele, aí é exatamente um dos pontos em que ele mentiu, né? Ele disse que só ficou sabendo no dia 10, e logo em seguida já apareceram documentos que provavam que tinha sido dia 7. Ele pode dizer, me confundi, né? Dia 7, dia 10, mas assim, mentiu, né? Depois também mentiu dizendo que a crise durou 3 dias, né? Quando a crise durou praticamente 2 semanas, de 2 a 3 semanas. Também eu acho que o ex-ministro das Relações Exteriores também se enrolou nessa questão quando não ofereceu ajuda, né, para o transporte do oxigênio que viria da Venezuela, quando sequer agradeceu o embaixador venezuelano pela oferta. Teve também o avião, né, que viria dos Estados Unidos para transportar o oxigênio, que também não foi aceito. Teve a reunião com o presidente, que se decidiu não prestar auxílio para Manaus. Então, é uma série de negligências, né? Abandono mesmo. Sim, é claro, a responsabilidade primeira, nesse caso, é do prefeito de Manaus, do governador do estado de Amazonas, né?
Mas uma situação de emergência, né, a saúde é uma política pública que é tripartite, né? Município, Estado e governo federal, todos eles têm responsabilidade por isso, né? Então, o município pela atenção básica, né? O Estado por uma atenção um pouco mais complexa e o Executivo Federal vai aumentando o grau de complexidade à medida que sobe, né? O ente federativo. Então, todos têm responsabilidade, todos têm responsabilidade. E na medida em que as autoridades locais pedem socorro, o governo federal tem obrigação de socorrer. E o governo federal simplesmente, na verdade, nem se omitiu, né? Porque agiu, né? Mas agiu no sentido de oferecer o tratamento precoce, né? A cloroquina, né? E medicamentos que, infelizmente, não têm eficácia, né? Seria muito bom que tivesse. A cloroquina, a hidroxicloroquina, é um excelente remédio para malária, né? Para outros tratamentos e tal, mas infelizmente para a Covid não, já se provou ineficaz. E essa era a solução que se oferecia, né? O aplicativo, também que ele disse que não tinha nada a ver com aquilo, mas foi um aplicativo que foi lançado pelo Ministério, foi divulgado pelas redes sociais do governo e vai dizer que não era, né? Então, como eu disse no começo, né? A mentira faz parte da política pública, né? As pessoas mentem tanto que elas não têm como agora desdizer, né, o que foi dito antes. E aí isso é lamentável, né? Você mencionou o ex-ministro Ernesto Araújo. Como é que você encarou o depoimento dele? A mim me pareceu que Ernesto Araújo estava muito sóbrio, muito contido, não com um perfil bem diferente do que volta e meia ele expressava nas redes, né, num tom bastante provocativo, né? Quer dizer, são dois quadros, né, da alta administração do Estado brasileiro, né? O Ernesto Araújo, um embaixador de primeira classe, né? E o general Pazuello, um general, né, de divisão, né, general de 3 estrelas. Então, quadros extremamente qualificados, né? E o Pazuello, acho que talvez, né, o hábito do comando, né, de tropas e tal, dá a ele um preparo, né, para responder. Então, apesar dele ter passado mal ontem e tal, ele foi muito assertivo nas suas respostas, né, em alguns momentos até um pouco ríspido, né, quase tratando, né, os senadores como recrutas ali de uma tropa. O Ernesto Araújo foi, como você disse, né, muito diferente do que era nas redes sociais. Aliás, essa é uma tônica, né, desse pessoal mais aguerrido, governista, né? Nas redes sociais eles são muito valentões, né? E quando ao vivo, em cores, eles maneiram. Eu acho que isso também é normal, né? Todo mundo é diferente nas redes sociais, as pessoas se soltam mais do que ao vivo, né? Mas eu achei ele muito titubeante nas respostas, muito veja. Então, você não sente muita firmeza, né, nas coisas que ele fala, de tanto que ele, primeiro, né, dá a volta, né? Meme, inclusive, né? Como? Desculpa. Essas interjeições viraram meme, né? Viraram meme, assim, porque, de fato, é um embaixador de primeira classe, né? Alguém que deve estar acostumado a se relacionar com pessoas de alto nível, né? E você percebe que ele tem uma dificuldade de expressar as ideias dele, né? Ou talvez estivesse tomando um cuidado, né? De não se comprometer, não comprometer o governo, né? E precisasse pensar muito no que estava falando, né? Mas isso foi o tempo inteiro, né? E aí e não responde, né? Isso também é outra coisa que até, inclusive, gera, né? Aquilo que eu falei no começo, aquela forma que eu acho assim não muito elegante, né, de conduzir o inquérito, né, a forma como o Renan reage, como especialmente o Renan e o vice-presidente, né, o Randolph, né, que são muito, né, o cara começa a enrolar e já atropelam, né, não deixam nem a pessoa, né, desenvolver um raciocínio, né, porque às vezes uma resposta, por mais que se espere seja um sim ou não, né, e não veja bem, né, é importante que até para os interesses, né, desse grupo dentro da CPI, do grupo de oposição, grupo independente, é de interesse deles que deixem essas pessoas se desenvolverem um pouco mais o raciocínio, porque quanto mais elas falam, né, do meu ponto de vista, quanto mais elas falam, mais elas vão se enrolar, né? Então, uma questão que ficou em aberto ontem, né, um cidadão que teve naquela comitiva que foi para Israel.
é um cara que supostamente é a segurança do presidente, né? Alguém que não tinha absolutamente nenhuma função naquela viagem. Né? E o Randolph queria saber por que esse camarada tinha ido. E ele não deixou o Ernesto responder. Né? Toda hora, não, mas não é isso que eu estou perguntando. E ele não deixou. Né? A gente acabou ficando sem saber, né, qual que era a resposta do Ernesto para aquela pessoa ter ido na viagem, sabe? Pois é. Por conta dessa postura. Justamente, essa era a minha próxima questão. Como é que você vê, né, e se é disso que você está falando, como a CPI está lidando com a questão de fatos e versões, não é? Uhum. Há fatos que são públicos e, às vezes, difíceis de ser negados, né? Mas há fatos e versões o tempo todo na CPI. Eu queria saber como que você vê os senadores lidando com isso, né? Se eles estão sendo... como é que é o desempenho deles, né, para lidar com isso? Eu assim, não vejo, como eu falei, né, acho que a condução só, né, do relator e do vice-presidente não me agrada, tá, o estilo da coisa. Tá? Mas a gente vê que eles têm perguntas, né, têm usado redes sociais, inclusive para estimular, né, que pessoas proponham questões a serem colocadas. Né? Existem vários grupos no Twitter, principalmente, que estão acompanhando, né, o trabalho. Tem lá o Desmentindo Bolsonaro, tem um camarote da CPI. Então, alguns perfis do Twitter que estão... Você percebe que estão informando, né, os senadores, eles têm usado isso. Hoje mesmo o Randolph estava lá com um impresso do Twitter, né? Isso está funcionando. Né? Então, senadores de oposição, né, e independentes, ainda que eu entenda que poderiam ser um pouco mais contundentes, né, e permitir que os próprios testemunhos, né, se enrolem, estão indo bem. Tá? É que eu falei, assim, até agora não teve nenhuma bomba, né, de fato, assim, nada que a gente não soubesse. E agora, outros senadores, né, a gente viu, desculpa, só para concluir, outros senadores de oposição, Cátia Abreu, por exemplo, Tasso Gereissati, outros senadores, Ângelo Coronel, outros que aparecem têm sido bem contundentes, né, e têm conseguido, vamos dizer assim, nessa linguagem de redes sociais, estão lacrando, né, em cima dos entrevistados, das testemunhas. Já os senadores governistas, né, esses estão com uma postura muito clara, né, de defender o governo, continuar defendendo o tratamento precoce, né, mantendo a narrativa, né, que essa é uma narrativa que cola, né? Apontando para estados e municípios responsabilidades, não é? Isso também tem sido repetitivo na... Sim, né? Não, e sem dúvida, defesa. A gente sabe que houve também malversação de recursos públicos por estados e municípios. Eu acho que a CPI inevitavelmente vai acabar chegando de alguma forma, né, nessas questões. A gente viu também essa semana denúncias que vieram do Jornal Nacional, da Globo, né, que também é uma adversária do governo, envolvendo uma suposta, né, malversação de recursos públicos por parte do próprio Ministério da Saúde. Né? Então, a questão da corrupção, né, do mau uso do dinheiro público, é uma constante no Brasil. Né? Não é questão de governo A, governo B, se é nacional, se é subnacional. Sempre há. Né? O importante é que haja, né, os instrumentos de controle, né, que esse governo desmantelou em grande medida, né, os instrumentos de controle, mas eles continuam funcionando, tanto a Polícia Federal, o Tribunal de Contas, né, estão vigilantes com relação a isso. Né? E eu acho que também cabe a CPI, por que não, dar uma olhada. Ela foi instalada para isso também, né? Para investigar o uso de recursos públicos, e eu acho que ela tem 3 meses de duração, a gente está na 3ª semana, né? Pode ser prorrogada, inclusive, ou seja, tem muito tempo ainda. Pode chegar tem muito tempo ainda para que essas questões sejam levantadas, né? E sejam apuradas. Agora, vocês mencionou aí as redes sociais, a participação, a lacração. A gente sabe que as redes costumam ser muito maniqueístas e a lacração, às vezes, serve só como um palanque para o político, não é? Isso não reduz um pouco a CPI ou limita um pouco a CPI, torna mais superficial o trabalho ou tem uma contribuição de fato? Olha, eu acho que tem um pouco das duas coisas aí, né? Tem
ela querer buscar os holofotes, né, brilhar nas redes sociais, ganhar os likes lá, como as redes sociais elas são muito instantâneas, né, 140 caracteres, essa coisa da foto, então isso diminui um pouco, né? Até mesmo o tempo que cada senador tem à disposição para inquirir, né? Também 15 minutos é pouco tempo, né? Se quiser de fato aprofundar alguma questão, não é possível, né? Então, e muitos aproveitam esse momento para querer brilhar, né? Eu acho que faz parte, são políticos, né? Políticos dependem do voto, dependem dessa exposição, da imagem pública, né? De reclamar os créditos, né? Os americanos falam claiming credits, né? Sobre o seu trabalho, né? E isso vai ser fartamente utilizado depois nas campanhas eleitorais, né? De a maneira como esses parlamentares atuaram, seja na defesa, seja no ataque ao governo, né? E aí seguir as narrativas, né, que são criadas muitas vezes na internet também, né, tanto de situação quanto de oposição. O que a gente observa vendo a rede social, né, a rede de interações, que muitas pessoas têm estudado isso também, é que os setores oposicionistas estão engolindo, né, os setores governistas nesse período. Então, a proporção chega a ser quase 75%, né, 3 em cada 4 interações no Twitter, por exemplo, são de pessoas em oposição ao governo. E o governo está cada vez ficando mais concentrado, mais limitado, em torno daqueles 25% lá que muitos, né, inclusive, dizem, né, que é o tamanho do bolsonarismo, né, o tamanho da extrema-direita, estaria limitado a isso, né? Então, assim, a eleição mostrou que não é bem assim, né, que esse tamanho pode aumentar, depender, né, de quem é o adversário, né? O adversário foi o PT em 2018, né? Eu vi um antipetismo muito grande, que ainda continua em alguma medida, né? Mas já refluiu um pouco, né? Até porque o antibolsonarismo também tem ganhado força, e as redes sociais estão mostrando isso. Tá? Eu mesmo sigo, por dever de ofício, né? Eu sou bem eclético, né, nas minhas redes sociais, né? Eu sigo políticos de centro, de esquerda, de direita, sigo o Exército Brasileiro, sigo, né, enfim, um monte de instituição aí pública, né, e os políticos. E a gente percebe, assim, no Exército, por exemplo, né? Teve lá uma postagem do Exército, no passado, quando tinha alguma questão crítica, né? Várias pessoas entravam lá e defendiam e tal. Agora não, agora tem chovido menções críticas às Forças Armadas, Forças Armadas é linda, mas olha o que o Pazuello está fazendo, né? Ou então, esses generais estão ganhando salários acima do teto constitucional, sabe que isso é certo? Então, ou seja, a gente está observando, né, que os setores governistas, né, estão recuando nas redes sociais, né? E a oposição está avançando, né? Isso vai ser suficiente para derrotar o Bolsonaro? Talvez não seja, né? A economia está se recuperando, né? A gente sabe, né, que a situação econômica é um grande eleitor, né? Então, a expectativa de crescimento de economia para esse ano já ultrapassou já os 3%, né? Eventualmente pode crescer 5% no ano que vem, né? Se tudo correr bem para o governo, pode crescer 5% até mais. E isso, um governo, né, que tem uma economia que cresce 5% ao ano, acho bem difícil que perca, tá? Acho difícil que perca. É impossível? Não é impossível, né? Mas é difícil. Mesmo com pandemia. Então, né, mesmo com pandemia, você vê. Ele é preponderante, né? O fator econômico é muito importante. Agora, o Bolsonaro, né, tanto a eleição dele quanto o governo dele rompem certos paradigmas assim, teóricos da ciência política, né? A gente sabe que é preciso que o presidente ocupe o centro do espectro político para vencer. Isso aconteceu com o Fernando Henrique, na aliança dele do PSDB com o PFL. Isso aconteceu com o Lula e com a Dilma, na aliança do PT com a direita, né, com o PMDB. E o Bolsonaro não ganhou lá, isolado na direita, né, sem aliança de partido, sem tempo de televisão, e mesmo assim ele ganhou. Tá? Então, isso ninguém esperava. Né? Poucos, né? Ninguém não, mas poucas pessoas esperavam que ele fosse capaz de vencer, e ele venceu. Né? Outra coisa que a ciência política brasileira fala, né, isso é talvez até mais famoso que todos, né, é o tal do presidencialismo de coalizão. Todo presidente tem que governar com os partidos no Congresso. Quem não fez isso se deu mal. Né? O Jânio Quadros, na década de 60, o Fernando Collor aqui começo dos anos 90, e ele, bem ou mal, tem governado, né,
com uma coalizão diferente, né? Ele tem o apoio do Congresso. Buscar justamente o centro, né, há um ano atrás, para sobreviver a... Isso, foi buscar, né? Foi buscar, mas você vê, ele não distribuiu, os ministérios ainda estão muito na mão dele, né? Tem até ministros que são partidários, né? Mas, como, por exemplo, a Tereza Cristina, por exemplo, né? Mas não é o partido que está no governo, é coisa pessoal dele, ele que escolheu aquilo. Então, ele conquista o apoio do Congresso muito mais pela execução orçamentária, que a gente viu, né? Esses recentes notícias aí do orçamento paralelo e tal, né? A execução orçamentária e a própria agenda, né? A agenda econômica de retirada de direitos, né? De privatização. É uma agenda que o Congresso tem interesse. Ontem mesmo, né? Se aprovou a MP, né, da Eletrobras com ampla margem, tá certo? Foi mudado o regimento interno, né, para diminuir a condição, né, da oposição bloquear coisas também com ampla margem. Ou seja, tudo aquilo que é de interesse econômico do governo, ele consegue levar com ampla margem. Já aquela pauta mais, né, de costumes, isso já é um pouco mais difícil. Mas a pauta econômica, o Congresso está fechado com o Bolsonaro. Está fechado com o Bolsonaro. E a oposição tem muito pouco o que fazer, porque conta com uma centena, 120, 130 deputados, né? Nem consegue nem instalar uma CPI. Né? Máximo obstrução, né? Levando em conta que exatamente, o interno tirou um pouco da flexibilidade sobre isso, fica mais difícil ainda, né? A mudança no regimento, né? Agora, só para a gente retomar aqui, para a gente encerrar nossa conversa e fazer uma conclusão sobre a CPI. É claro que é muito precoce fazer um prognóstico sobre ela, não é? E o quanto ela pode impactar. Mas o que a gente tem visto e ouvido é que a CPI tem um poder você tem um poder da oposição muito grande lá dentro, já tem muita documentação, porque é tudo muito recente, eles estão tratando de um assunto que ao mesmo tempo está ainda né, na pauta do país, né? Então, o que eu queria, sua opinião é sobre isso, né? Que prognóstico você faz? Uma CPI pode virar um inquérito, né? Pedido pelo Ministério Público, né? E depois que se entrega o relatório, isso pode ir para a mão do Ministério Público e acabar na Justiça. E uma CPI tem poder de fazer estragos ou ser contida. Do que você pode avizinhar, o que você diria que vai acontecer com essa CPI? Bom, CPI é uma coisa que nenhum governo quer, né? Que, em geral, é um instrumento utilizado pela oposição para fustigar o governo. Muitas vezes elas não deram em nada, né? Ou porque o governo foi capaz de barrar, né? Ou porque o governo foi capaz de controlar a CPI, ou porque a imprensa também não tinha muito interesse naquele assunto. Tá? Nesse caso, assim, o governo não conseguiu barrar, né? O governo não conseguiu maioria, e a imprensa está com muito interesse em acompanhar esse assunto. Tá? Então, ela tem todos os ingredientes para causar incômodo no governo. Tá? Se vai derrubar, né, se vai prejudicar muito, a gente não dá para adiantar, mas que vai incomodar bastante, vai incomodar e vai ter reflexos, né, como você falou, muito provavelmente inquéritos vão ser abertos, né, uma vez que a oposição tem maioria, né, dentro da comissão, é quase certo que o relatório que venha do Renan vai ser aprovado, tá? E vai ter consequências para além da CPI. E aí a duração dela também, a gente falou, são 3 meses, mas pode durar 6 meses, né? Daqui 6 meses a gente está praticamente já em 2022, que é o ano eleitoral, que já vai ter um farto material, né? Para que as campanhas eleitorais possam se utilizar para continuar fustigando o governo, né? E nesse intervalo, né? Outras coisas podem acontecer, né? Tanto que podem favorecer o governo, né? Uma melhoria das condições econômicas, de repente um avanço na vacinação, né? Mas coisas negativas podem acontecer também, como aconteceu essa semana mesmo com o glorioso ministro do Meio Ambiente, né? Que teve a Polícia Federal lá na sua casa, né? Suas contas, né? Isso pode ter desdobramentos. Então isso pode acontecer com outros ministérios também, né? Ainda tem, né? Todo o caso de peculato envolvendo o filho do presidente, que até agora também não teve grandes resultados, né? E também está muito quieto, mas que pode ter desdobramentos, pode ter desdobramentos. Então, a situação
Econômica, né, como eu falei, o Congresso está alinhado, né, a economia vem se recuperando, então a questão econômica parece favorável ao governo, mas quando a gente sai desse âmbito, né, que é muito importante em termos eleitorais, sem dúvida, mas quando a gente sai desse âmbito, a situação é bem delicada, né? E aí o governo vai cada vez mais se apoiando nesse grupo minoritário, né, de 20%, 25% do eleitorado, né, que pode eventualmente crescer em cima do anti-Lula, o anti-PT, né, mas o próprio, né, esse sentimento com relação ao PT e ao Lula arrefeceu um pouco, tá? Um pouco, né, especialmente agora que o Lula pode dizer que é inocente, né, não tem nada que pese sobre ele, né? E toda aquela narrativa do PT de perseguição e tal foi corroborada pelos tribunais, né? Então isso, além de dar um salvo-conduto, né, para que ele possa disputar a eleição, ainda contribui muito, né, para aquela história de que ele que 2018 foi um golpe, né? Tiraram ele da corrida eleitoral e isso levou ao Bolsonaro. Então vai ser muito interessante, né? A gente, como cientista político, né? A eleição para a gente é Copa do Mundo, né? A gente adora isso e fica antenado, né? Eu não sou daquele que fala assim, a polarização, ela é ruim para o país. Não, não é. Eu não acho que seja assim. Toda eleição é polarizada, né? Antes a polarização era entre PT e PSDB, agora é entre PT e Bolsonaro. É isso aí, é isso mesmo. A chance de sair disso, não é? Porque assim, você tem a direita tradicional tentando aí encontrar um caminho, não é? Tem alguma chance? Então, tem alguma chance? Essa direita tradicional, né, ou então o centro, né, especialmente o Ciro Gomes, né, outros nomes, Mandetta, estão tentando articular. Eu acho que tem chance, né? Tem chance, sim, de conseguirem ir para o segundo turno. Só que, na minha avaliação, eu acho muito difícil que eles consigam roubar votos do Lula. Tá? Então, essa estratégia do Ciro, por exemplo, de atacar o PT, atacar o Lula, eu acho que é furada para ele, né? Deveria centrar fogo no Bolsonaro, porque dali pode sair alguma coisa. Mas, como eu falei, depende muito também. Pode ser que o Bolsonaro se recupere, né? E aí pode ser também uma situação em que todas três candidaturas estejam ali em torno de 25%, 30%, né? E aí vai ficar muito para a hora do vamos ver. No mínimo, emocionante. Zé Paulo, muitíssimo obrigada pela participação. Valeu, gente, obrigado. Muito obrigado pelo convite. Podem contar comigo aí em outras oportunidades. Estou à disposição de vocês. Nós agradecemos e vamos contar. Eu conversei com José Paulo Martins Júnior. Ele é diretor da Escola de Ciência Política da Unirio. Conversamos aqui sobre mais uma semana da CPI da pandemia no Senado. A gente fica por aqui. Tchau, tchau.